canal do YouTube também. O que vem a ser o limite de uma função? Só existe limite para nós, na nossa ideia, se ele estiver numa função. Então, o que nós temos que primeiro coordenar na nossa mente é o seguinte: sabe aquele momento que você precisa saber de proximidade, até que ponto eu posso chegar sem encostar nesse computador? Ou até que ponto o carro pode ir quando tem uma tarja avisando precipício? Você vai até o limite, mas você não ultrapassa o limite, você não entra dentro do limite, tá? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas e por que eu tenho que estudar limite, essa aproximação dentro de um curso de administração? Imagine você que você está numa fábrica, numa funilaria, onde você faz caixas de ferro, caixas de metal. Essas caixas, gente, vamos supor que você fez uma forma para essa caixa, tá? Você fez uma forma, você está trabalhando lá. Opa, faz tempo que eu não trabalho com isso. Então, você está querendo introduzir dentro dessa caixa, aqui tem uma coisinha também, aqui, aqui. É mais ou menos isso. Você quer fazer uma caixa metálica para colocar, ou uma telha, folha de Flandres, materiais metálicos que você aquece o ferro, por exemplo, funde o ferro, ele se torna a uma temperatura de mais de 1000 graus, líquido, e você joga na forma, ele, depois que seca, ele fica naquela posição que você quer, fica naquela formato que você deixou a forma, lógico, né? Só que acontece o seguinte: a matéria que você construiu para a caixa, ela tem todos os estudos para que ela seja resistente e tudo mais, e você chega até o limite dessa forma para formar. Então você precisa da medida ideal, tá? Até quando eu posso caminhar com o líquido quente e ficar no mesmo tamanho todas as caixas, tá? Tudo isso é cálculo de limite. Então, nós vamos trabalhar com a primeira ideia, aproximação. Então, se você tivesse que trabalhar, que dizer uma coisa, uma palavra que justificasse o sentido do limite, você diria: limite é aproximação. Nós vamos estudar uma aproximação diante de um ponto. Então, o limite de uma função, eu quero saber qual a proximidade que eu posso ter, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo desse ponto, a que lugarzinho máximo eu posso chegar, tanto pela direita quanto pela esquerda, desse ponto aqui, e qual vai ser o limite da função. Então, intuitivamente, o limite funciona da seguinte maneira. Você vai agora comigo fazer algumas considerações que talvez você nunca tenha visto antes, não se apavore por isso. Veja, você já deve ter percebido que existe assim, limite, essa escrita aqui, de uma função quando x tende a 1 com um sinal de mais lá em cima, tá? Você pensa, nossa, o que é isso aí? Existe limite de uma função, da f de x, de uma função, quando o x tende a 1 pela esquerda. Isso tudo é uma linguagem nova para nós, tá? E isso aqui é explicado pela direita, é a flechinha que vem do 2 para o 1, tá? É a análise que eu vou fazer no gráfico, pela direita, quando o sinal aqui é de mais, que vem do 2 para 1. Então, analise e veja como é que funciona. Preste bem atenção. Você vem do 2, escolhe um pontinho aqui, que vem de lá para cá, pela direita, e você vai subir na vertical, bem direitinho lá, como você está acostumadinho a fazer, bate na reta e vai em direção ao valor em y. Sempre você vai fazer isso. Quanto mais próximo, você pode fazer até a mão livre, quanto mais próximo você estiver, né, do 1, ó, veja, quanto mais próximo você subir em linha reta, bater, qual o valor de y correspondente quando x tende a 1 pela direita? Ele está indicando a altura 3. Então, quando x tende a 1 para o lado direito, a altura em y, que a reta está te mostrando, te levando, é a altura 3. Prof, não entendi. Não tem problema.
Já vamos compreender tudo de novo com uma reexplicação. Só que agora eu vou continuar pela esquerda, depois eu explico novamente tudo. Agora veja o limite da função quando o x está tendendo a 1, porque você veja, x tende a 1, quer dizer, o que isso quer dizer? Que eu estou colocando numa máquina de aumento, como se eu estivesse usando um microscópio, tá? De bom cacife, um microscópio eletrônico, onde eu conseguisse fazer então a visualização desses valores vindo e chegando mais perto que ele pode, sem invadir o valor 1, tá? De aproximação, tanto pela direita como pela esquerda. Então, o que está aumentado? Essa visão. Eu estou preocupada com essa visão. E agora, eu vou pela esquerda, começando bem lá de longe, do 0 para o 1. Bato aqui, jogo no eixo dos y. Subo na função, bato na função e remeto, ó, no eixo dos y. Quanto mais perto eu for chegando do 1 pela esquerda, a função está me mostrando que quanto mais perto eu for chegando do limite aqui, mais próximo também, bem pertinho do 1, ele está me conduzindo também à altura, gente, a altura 3 também, a altura 3 também. Então, o limite dessa função, veja bem o que a prof vai dizer, tendendo pela direita leva ao valor 3, tendendo pela esquerda também te conduz ao valor 3. Quanto mais perto você for chegando do 2 para 1, subindo em linha reta e saindo em linha reta em direção a y, tanto na vertical como na horizontal, mais você vai se aproximando, à medida que você vai chegando bem pertinho desse valor 1 pela direita ou pela esquerda, mais você vai chegando num valor. E esse valor que você chegou, a conclusão que ele está em aproximação, é o valor do limite dessa função. Então, você acabou de achar o valor do limite dessa função. Show de bola! Show de bola! Então, a conclusão que se chega é a seguinte. Veja, quando o limite da função pela direita for o número 3, o limite da função pela esquerda também é o número 3, quando os valores aqui forem iguais, isso significa que existe limite quando x tende a 1 na função para o valor 3. Então, existe quando x tende a 1, se deu aqui e aqui, sem falar em direita e esquerda, quando x tende ao valor 1 no ponto 1, vale 3 também. Se os dois deram igual, o limite no ponto será o 3. Então, quando você está se aproximando pela direita e esquerda, está te conduzindo ao valor 3. Isso é achar o limite de uma função graficamente. Tem como achar sem usar gráfico, sem usar tudo isso. Vou explicar na sequência. Mas por que é importante, professora, a gente ter essa noção? Porque a gente pensa que a matemática não é aplicada. A gente se engana com a matemática. As teorias levam muitas vezes, não todas, mas levam muitas vezes a situações do dia a dia, a situações práticas, a situações visíveis, que a gente não imagina. Né? Então aqui é uma oportunidade de você verificar que existe uma espécie de um holofote colocado em qualquer valor de x, você pode analisar, veja bem o que a professora Luciana está dizendo. Qualquer valor de x você pode pôr numa lupa e enxergar como está acontecendo a função, a que valor está remetendo essa função, tá? E daí se os valores forem iguais, a gente diz que existe limite, a gente afirma, existe limite, porque pode não existir. Existe limite da função e o limite dessa função é o valor 3, no ponto. Pela direita é 3, pela esquerda é 3, no ponto é 3. Bom, não basta um exemplo para a gente entender o assunto, como eu tenho falado milhares de vezes para vocês. Nós precisamos ir compreendendo um todo, formando em partes, tá? Eu concordo com isso. Então, nós vamos agora partir para um outro exemplo e outros exemplos, até que a gente consiga incorporar essa ideia. Essa aula é fácil, não é difícil. Quando chegar na prática de fazer exercício, você vai ver que é uma brincadeira, tá? Então fica com a gente, eu vou desligar o YouTube e mandar
para começar um próximo exercício. Vocês daqui me aguardam um minutinho, por favor. Então vamos lá.